pesquisadores do Instituto de Doenças Infecciosas do Japão soltaram um alerta da identificação de casos de coronavírus de pessoas que tinham passado pelo Amazonas. A partir dos dados do sequenciamento dessas amostras que foram disponibilizados por eles, nós fizemos uma comparação com as sequências que estavam obtidas de maio até novembro e nós conseguimos confirmar que a origem dessa nova variante do coronavírus era a partir da linhagem 28 que circula no Amazonas. Em paralelo aos relatos que indicavam o risco de colapso do sistema de saúde de Manaus no começo de janeiro, uma informação científica se destacou no noticiário. Pesquisadores do Japão identificaram mutações no novo coronavírus em pacientes que passaram pelo Amazonas. A nova cepa, combinada à falta de suprimento de oxigênio, que é um caso à parte, investigado pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal, devastou Manaus. E sua força se revela em números. 91% das amostras de vírus sequenciados geneticamente na cidade pertenciam a essa nova variante, que carrega uma má notícia. Essa nova mutação que já foi encontrada lá no estado do Amazonas, ela tem um poder de transmissibilidade muito maior, de contaminação muito maior. As mutações tanto do novo coronavírus quanto de todos os outros são esperadas. Elas podem seguir em direções opostas. Algumas enfraquecem o vírus. Outras, no entanto, fortalecem, seja por ficarem mais transmissíveis ou até mesmo mais perigosos. Uma variante, por exemplo, foi descoberta no Rio em dezembro por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Laboratório Nacional de Ciência da Computação, e traz algumas similaridades em relação à de Manaus. Há também a cepa da África do Sul e a do Reino Unido, que provoca estragos gigantescos na Europa. A Alemanha vai restringir a entrada de viajantes que tenham passado pelo Brasil e ainda Portugal, Reino Unido, Irlanda e África do Sul, por serem países onde há grande circulação de novas variantes do novo coronavírus. Afinal, qual foi o papel da nova linhagem do coronavírus na tragédia de Manaus? O que já se sabe sobre a agressividade e a disseminação dessa e de outras variantes até agora identificadas no país? Como as falhas do programa de testagem prejudicam o controle dessas mutações e como elas se relacionam com as vacinas que já estão sendo aplicadas por aqui? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o repórter Rafael Garcia e com a geneticista Carolina Volosch, uma das líderes do estudo da UFRJ que identificou a mutação do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Fique com a gente. Rafael Garcia. No mês de setembro do ano passado, um grupo internacional de pesquisadores das universidades mais prestigiadas, talvez no mundo, na análise do vírus, do coronavírus, identificou uma suposta imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho em Manaus. Qual foi o papel dessa nova cepa do coronavírus para desfazer essa ideia sobre a capital do Amazonas? O papel dessa cepa não está totalmente compreendido ainda, mas nessa semana, na revista médica Lancet, esse mesmo grupo de cientistas voltou a escrever e eles elencam ali no artigo que eles publicaram 4 hipóteses diferentes sobre o que pode ter acontecido em Manaus, uma cidade onde eles calculavam que 3 de cada 4 pessoas tinham sido expostas ao coronavírus, voltou a ter um índice de transmissão alta. Ou seja, o que eles achavam que era imunidade de rebanho ou imunidade coletiva acabou sendo suplantado por algum outro fator. E uma das hipóteses que eles levantam ali é que essa nova cepa de coronavírus que emergiu em Manaus, a P1, ela pode sim estar por trás desse fenômeno, porque ela é uma cepa mais transmissível e eles já têm algumas evidências de que é possível que essa cepa esteja por trás de casos de reinfecção de coronavírus que estão acontecendo na cidade. Eles conseguiram identificar um caso, identificar a reinfecção é uma coisa difícil, e eles estão tentando ir atrás de mais casos, mas já existe essa suspeita de que a nova cepa, sim, teria sido, ao menos em parte, responsável
por essa segunda onda devastadora da Covid em Manaus. Agora, Rafael, tem outros fatores aí que podem ter contribuído na avaliação dos cientistas, né? Por exemplo, o fato da primeira onda ter sido mais dura nas camadas mais pobres em Manaus e agora essa segunda onda está atingindo uma população mais rica. Tem a possibilidade também do declínio natural da imunidade. Quais são os fatores aí que os cientistas estão trabalhando para explicar essa explosão de casos em Manaus? Essa questão de a epidemia ter atingido segmentos diferentes da sociedade lá é uma daquelas que eles levantam, porque isso pode ter confundido a amostragem que eles usaram para fazer esse estudo publicado em setembro do ano passado. Tem um estudo que sugere que Manaus pode ter alcançado a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, como também ficou conhecido isso. Se você tem o vírus entrando, infectando primeiro majoritariamente a camada mais pobre da população e depois na segunda onda você tem a camada mais rica sendo a mais afetada, é como se você tivesse duas primeiras ondas de Covid, na verdade, não uma onda e depois da outra, e a dinâmica da epidemia é um pouco diferente. O que eles fizeram foi abrir os dados todos da pesquisa para que outros cientistas possam também olhar ali para a metodologia deles e tentar identificar algum problema. Foi um gesto de transparência deles importante para que mais grupos possam tentar ajudar a explicar isso. Agora, a questão de queda na imunidade, porque o tempo foi se passando, isso não está muito claro ainda, porque teve outros lugares que também passaram bastante tempo sem ter um aumento brusco, e não se verificou exatamente isso. Então, das 4 hipóteses que eles levantam, essa é aquela que é menos provável. A gente já consegue identificar o quanto que essa mutação que ocorreu em Manaus, ela é mais infecciosa, eventualmente mais letal? Eles estão investigando isso agora na cidade. Eu conversei ontem com o Marcos Lacerda, que é infectologista da Fiocruz de Manaus, e ele me falou que observações circunstanciais que eles estão fazendo ainda, não tem um estudo publicado e revisado, mostram que ela é bastante mais infecciosa, sim. Você tem em Manaus coisas como famílias inteiras aparecendo, infectadas, manifestando sintomas, que é uma coisa que não era tão comum lá atrás na primeira onda. Eles estão vendo pessoas que estavam em isolamento, tentavam permanecer em casa, recebendo tudo por delivery e não estavam se infectando tanto. Agora são casos mais comuns e eles acreditam que isso seja porque essa nova variante de coronavírus é mais infecciosa, sim. Agora, eles já têm evidência de que ela se alastrou muito lá. De 35 amostras que eles colocaram de vírus para sequenciar o genoma, eles identificaram que 32 eram dessa nova cepa. Então ela conseguiu se espalhar muito rápido mesmo por Manaus e por 10 cidades do Amazonas que eles investigaram ali, e já existe um corpo de evidência bastante concreto de que esse vírus ele se espalha mais rápido mesmo. É possível ainda fazer algum tipo de contenção dessa cepa no país? Os cientistas com quem eu conversei ontem falaram que é difícil conter, porque dado a alta prevalência que essa cepa tem entre os casos de Covid ali na região norte, ela provavelmente já se espalhou para o resto do país e é uma questão de tempo até que esse monitoramento genômico comece a capturar esses casos nas outras regiões, aqui no Sudeste e tal. O ex-ministro Mandetta reclamou da transferência dos pacientes, disse que essas transferências vão espalhar esse vírus pelo país. E o Brasil está não só aberto normalmente, como ele está retirando pacientes de Manaus, mandando para Goiás, mandando para Bahia, mandando para outros lugares, sem fazer os bloqueios de biossegurança. Provavelmente a gente vai plantar essa cepa em todos os territórios da federação e daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia. E, na verdade, muita gente acha que não é bem assim, porque essas transferências são feitas de maneira controlada, são pacientes que os médicos já sabem que tem Covid, e é muito mais provável que essa cepa se espalhe por causa da circulação de outras pessoas que estão indo e voltando de Manaus, ou vindo de Manaus e voltando, e sobre as quais não existe controle nenhum.
Rafael, a gente chama essa cepa, né, de P1, a cepa de Manaus ou do Amazonas, mas o quanto que ela pode estar também nos outros estados e tem esse nome simplesmente porque há mais estudos concentrados em Manaus justamente por conta do primeiro surto, aquele que a gente verificou no ano passado? Eu acho que, ao menos num primeiro momento, o que se sabe é que ela emergiu mesmo ali naquela região, porque foi ali onde ela começou a se alastrar muito. Agora, os cientistas da região norte estão insistindo um pouco na questão de a gente não culpar a região pela emergência dessa cepa e não estigmatizar as pessoas do norte do país, porque essa cepa emergiu lá. Da mesma forma como é uma coisa errada e as pessoas já incorporaram, de certa maneira, que não se pode ficar chamando o coronavírus de o vírus chinês. Eduardo Bolsonaro compartilhou postagens com acusações ao governo chinês pela pandemia de coronavírus. Hoje em dia a OMS tem um cuidado muito grande quando vai batizar esses novos patógenos para evitar esse tipo de estigmatização. É errado também estigmatizar os moradores da região norte porque essa cepa emergiu lá. Agora, de fato, o que existe no primeiro momento é que a população de Manaus, dessas 10 cidades amazonenses que foram mapeadas nesse estudo da Fiocruz e provavelmente no restante da região norte, essa cepa ela está mais prevalente nessas regiões. Rafael Garcia, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Rafael, um abraço e uma ótima semana. Ótima semana, Carol, obrigado, Maltica, um abraço, até a próxima. Doutora Carolina Volosti, o que a gente já sabe sobre a circulação dessas novas cepas aqui no Brasil, hein? Por enquanto, o que a gente sabe é que a cepa que inicialmente foi descrita aqui no Rio de Janeiro, ela já se encontra espalhada em pelo menos 8 estados brasileiros e em 9 países espalhados pelo mundo. E que a cepa que foi descrita em Manaus, ela já foi encontrada também em São Paulo, o que é bastante preocupante, porque o São Paulo é um estado que funcionou desde o início da pandemia como um hub, né, um centro de espalhamento de vírus para o país inteiro. O que a gente consegue fazer com essa informação em prol da sociedade para tentar atacar o avanço da pandemia? Então, a medida mais eficiente nesse momento que a gente pode adotar é o isolamento social, diminuir o número de vírus circulantes, né, diminuir o número de pessoas infectadas, e isso nesse momento só é possível através do isolamento social, uso de máscaras, higiene das mãos, que são as medidas que a gente sabe que são eficientes para diminuir o número de vírus circulantes. E, obviamente, que as pessoas se vacinem assim que a vacina esteja disponível para elas. A Prefeitura começa a vacinar idosos com 80 anos ou mais. A vacinação desse grupo vai durar 1 mês. Então, que as pessoas respeitem os calendários da vacinação e imediatamente, quando disponível, que elas se coloquem, né, à disposição para serem vacinadas, para a gente tentar conter, então, o espalhamento dessas novas variantes do vírus. Doutora, a gente sabe que aqui no Brasil a epidemia é caracterizada por 3 linhagens principais, né, do coronavírus, mas aí tem várias mutações. Como a senhora disse, tem uma que foi identificada no Rio de Janeiro, mais predominantemente, essa cepa de Manaus e outras. Qual é a diferença entre essas cepas e há motivo de preocupação com alguma delas em específico, por exemplo, essa de Manaus? A história da epidemia de Covid-19 no Brasil, ela é caracterizada, então, por essas 3 linhagens principais que estão circulando aqui no Brasil desde o início da epidemia, desde março de 2020, mais ou menos, final de fevereiro, início de março de 2020. E agora, mais para o final de 2020, essas novas linhagens começaram a ser descritas. Então, hoje, circulando no Brasil, obviamente que a gente tem linhagens minoritárias, mas a gente tem 3 linhagens de grande importância. A P2, que é a linhagem que foi descrita no Rio de Janeiro,
também como uma linhagem que está crescendo muito de frequência, e a linhagem de Manaus, que ela não tem uma frequência tão grande assim, mas que a gente tem uma preocupação com ela, porque a gente sabe que ela tem mutações que já foram associadas ao escape do sistema imunológico, a uma maior capacidade de dispersão desse vírus, a um aumento do número de casos. Então, a preocupação com relação a essas novas linhagens é justamente porque elas carregam mutações que já estão descritas como possíveis dificultadores, digamos assim, do controle da epidemia. Então, a gente realmente precisa frear o espalhamento dessas novas linhagens. Doutora, a gente viu no Reino Unido, né, que quando se descobriu uma nova linhagem por lá, o número de casos e também o número de óbitos, por consequência, teve um salto vertiginoso. Se a gente olhar o gráfico, foi feita uma barreira, né, vertical de tão incisivo que foi o aumento do contágio por lá. Pelo 6º dia seguido, o Reino Unido registrou mais de 50 mil novos casos de Covid. Algumas dessas linhagens que a gente já verifica por aqui têm mutações semelhantes às que foram verificadas por lá? Sim, a linhagem que foi descrita em Manaus, ela tem, na verdade, 2 mutações que são compartilhadas entre ela e essa linhagem do Reino Unido, mas é importante deixar claro que elas não têm uma origem em comum, não é que tenha vindo alguém contaminado do Reino Unido para cá e aí deu origem, não, aparentemente o que tudo indica, o que os nossos estudos indicam é que essas linhagens surgiram de forma independente. Então, as mesmas mutações surgiram 2 vezes, né, tanto aqui no Brasil quanto no Reino Unido. Então, essa linhagem de Manaus, ela tem pelo menos 2 mutações que são compartilhadas nessa região que a gente chama de proteína spike, que é uma região de contato do vírus com o hospedeiro, é uma região que é importante para o sistema imunológico, ela é apresentada para o sistema imunológico, então qualquer modificação ali, ela pode gerar, né, uma alteração na resposta imunológica contra o vírus. Então, assim, a preocupação é justamente por conta dessas mutações que elas compartilham, que existem em comum entre tanto a linhagem de Manaus com o Reino Unido, como a linhagem do Rio, ela também tem uma mutação que também está presente na linhagem de Manaus e também está presente na linhagem nova da África do Sul, e todas essas novas linhagens, elas estão associadas a um aumento abrupto do número de casos, como você mesmo descreveu. A senhora está falando dessa linhagem do Rio de Janeiro, né, que foi mapeada recentemente. Eu vi uma notícia, inclusive, no site do UFRJ falando sobre ela no início de janeiro. A gente já está vendo o impacto dessa nova cepa no Rio de Janeiro ou podemos ver ainda um crescimento mais exponencial do número de casos no estado, doutora? Eu acho que a gente já está vendo, a gente tem um problema no Brasil porque a gente testa muito pouco, então é como se a gente estivesse enxergando tudo através das lentes de um óculos embaçado. A gente não consegue ter essa percepção real porque a gente testa muito pouco, mas eu particularmente trabalho no Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, que faz parte, né, do centro, está envolvido no Centro de Diagnóstico e Testagem da UFRJ, então a gente vê esse aumento no número de casos por conta da porcentagem de casos positivos que aparecem lá no Centro de Diagnóstico e Testagem, e desde novembro a gente está vendo esse aumento que seria mais ou menos, na verdade até maior do que a gente viu no início da pandemia aqui no estado. É difícil fazer uma previsão do futuro, te dizer, vai aumentar mais ainda ou não vai diminuir, porque isso tudo depende muito do quanto que a população em si colabora com essas medidas. A gente, obviamente, teve o fim do ano, que colabora de uma forma bastante negativa para o aumento do número de casos. A gente sabe que as pessoas se encontram seus familiares, e então é difícil da gente prever o que vai acontecer para frente, mas o que a gente sabe nós temos linhagens novas que são capazes de se espalhar muito rapidamente, e é isso que a gente tem observado. A testagem é uma medida sanitária básica que poderia ajudar a conter a pandemia, desabou aqui no estado de São Paulo. Os números que mostram isso são da própria Secretaria Estadual da Saúde e levam em conta testes feitos na rede pública e também na rede particular. A quantidade de testes caiu de julho até outubro do ano passado. Voltou a crescer em novembro, mas caiu em dezembro.
Comparando o total de testes de julho com dezembro, a testagem foi reduzida em quase 48%. Com essa dificuldade de testagem, a gente não está correndo risco nesse exato momento de alguns estados brasileiros já terem linhagens diferentes e elas continuarem a descoberto e sem a vigilância adequada das autoridades? Certamente, e é por isso que nós, pesquisadores, professores da universidade, pesquisadores da Fiocruz, médicos, a gente precisa defender tanto que a coisa mais importante, a única ferramenta que a gente tem para combater não só essa epidemia, mas todas as outras que já aconteceram no passado e as que vão acontecer no futuro, é através da ciência. Assim, a gente não tem como fugir disso, e sem investimento em ciência, sem investimento em saúde, sem investimento em educação, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então, certamente a gente está correndo o risco de ter muitas outras novas linhagens circulando pelo país que a gente sequer sabe. O que eu posso te dizer é que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a gente tem tentado fazer, a gente tem diversos estados que estão participando de uma rede que é financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas a gente tem feito o máximo que a gente pode com os recursos que a gente tem, mas ainda é muito pouco, ainda é muito restrito. Doutor, e com esse ritmo de vacinação tão lento, as cepas circulando aqui no Brasil, pode chegar a um ponto em que as vacinas que temos não respondam, ou que as cepas dos vírus não respondam às vacinas que temos, né? O que a gente acredita atualmente, esse teste, né, para saber se a imunidade gerada pela vacinação vai responder tão bem assim a essas novas linhagens variantes, isso tudo ainda são estudos que estão em andamento, a gente não tem resposta para isso por enquanto. O que a gente pode dizer é que a gente espera que a vacina funcione, e a gente espera que ela funcione porque não existe nenhum dado que mostre para a gente que vírus dessas linhagens novas não sejam neutralizados por anticorpos que foram gerados com os vírus da linhagem antiga. O que a gente tem são dados de diminuição dessa neutralização, mas não a ausência dela. Se houvesse ausência, isso ia ser muito mais preocupante, mas uma diminuição é algo que a gente espera, inclusive que a gente sabe que acontece ao longo do tempo com os outros vírus. A gente está acostumado a ver isso com outros vírus e, por exemplo, se a gente vê vírus influenza, por exemplo, a gente sabe que a vacina precisa ser atualizada todos os anos, que a imunidade gerada no ano não vai responder às linhagens que surgirem no ano seguinte. Então, o que a gente espera é que ao longo do tempo a gente realmente precise, né, fazer uma atualização dessas vacinas. Mas, de qualquer forma, qualquer imunidade que a pessoa tenha vai ser benéfico para ela, mesmo que não seja uma imunidade total, mesmo que a vacina não seja tão eficiente assim, a ponto de não permitir, né, a pessoa não vai ficar doente. Não, mas provavelmente talvez ela tenha infecção, talvez ela tenha um quadro mais brando, e é justamente isso que a gente precisa transformar a Covid-19 em uma doença sazonal, como as outras gripes e um outro resfriado. Por enquanto, ela ainda mata muito mais do que qualquer outra gripe, do que qualquer outro resfriado. Então, a gente precisa diminuir essa taxa de mortalidade, tornar ela uma doença que seja, né, capaz de ser atendida, cujas demandas sejam capazes de ser atendidas pelos sistemas de saúde, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E aí sim a gente vai começar a conseguir contornar essa situação. Doutora, vamos continuar falando a respeito da qualidade dos anticorpos, e tem um tema super complexo, que é o tema da reinfecção. Eu acho que muitas pessoas se perguntam, eu já contraí o coronavírus, portanto desenvolvi anticorpos para a doença, e aí tem novas cepas, novas linhagens que estão circulando por aí. O quanto que eu estou ou não protegido contra essa nova infecção? O que a gente tem, isso é uma resposta que eu acho que é muito particular, individual para cada caso, né? A gente não tem como garantir nem um lado nem o outro, ou seja, a gente não tem como garantir que uma pessoa que já esteve doente não vá se reinfectar, da mesma forma como a gente não tem como garantir que essa pessoa que já ficou doente, que todo mundo que já ficou doente vai se reinfectar. Depende
de muitos fatores e é quase particular de cada caso. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no Brasil, reconhecido pelo Ministério. O caso é de uma médica de Natal. O que a gente tem de dado hoje em dia é que existem casos relatados de reinfecção de pessoas cuja reinfecção, né, a segunda infecção, foi causada por vírus das linhagens novas. Isso acontece. Isso já foi descrito tanto para a linhagem nova que está circulando no Rio de Janeiro, quanto para, não no Rio de Janeiro só não, né, mas no Brasil inteiro já, quanto para a linhagem nova de Manaus. Então, isso sugere que pessoas que já tiveram doentes, que têm anticorpos, ainda assim essas pessoas podem vir a se reinfectar e desenvolver novamente um quadro. Não necessariamente mais grave, não necessariamente mais brando, mas que elas podem vir a se reinfectar sim. Ou seja, mesmo quem já ficou doente tem que tomar todos os cuidados possíveis, não só para não se reinfectar, mas também para não acabar espalhando ainda mais essa epidemia. O que a gente precisa é diminuir o número de pessoas doentes. Doutora, para a gente encerrar, sem querer ser alarmista, mas sendo realista, nesse momento vocês estão estudando alguma outra variação ainda não divulgada e que mereça atenção ou que pode merecer atenção daqui a alguns dias ou algumas semanas? Olha, a resposta que eu queria te dar eu espero que não. A gente está com um dado no sequenciamento que está para sair agora essa semana com a vigilância genômica do estado do Rio de Janeiro, e eu espero que a gente veja só um aumento, né, o esperado, que seria um aumento da frequência da variante carioca no estado e tudo mais, e não mais uma nova linhagem. Isso é o que eu espero, mas eu não tenho bola de cristal ainda, então eu não sei te dizer o que está acontecendo. Doutora Carolina Volosch, geneticista do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho e boa semana. Muito obrigada, doutor, um abraço. Eu é que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.